Som. Bom dia, irmãos. Eu sei que os irmãos devem estar pensando assim, quem é esse pastor que vai trazer uma palavra hoje? Eu queria primeiro dar um bom dia aos irmãos, me apresentar minha família e dizer que eu estou muito feliz de estar aqui com os irmãos. Estamos chegando agora para essa igreja. Irmãos, meu nome é Wellington e eu sou nascido e criado na Igreja Batista Monte Tabor, mas foi aos 15 anos, já para 16, que eu fui morar com 2 primos nos Estados Unidos. Eles eram missionários lá. A minha querida prima Joselma já faleceu, mas o meu primo Cláudio continua lá como pastor. Então, aos 15, 16 anos, eu morei um tempo com eles lá. E apesar de ter um dia a dia, vamos dizer assim, ter convivido com irmãos, primos, pessoas próximas na igreja, mas foi lá que eu tomei a decisão por Cristo, foi lá que eu aceitei o Senhor Jesus. E retornando aqui no Brasil, eu me batizei na Igreja Batista Monte Tabor, conheci a minha esposa, que também é nascida e criada lá. Temos uma filha, hoje de 11 anos, a Emily. E o Senhor um dia me chamou para ir para o seminário, e eu tive o privilégio de conhecer o pastor Valdemir lá, ele foi meu professor. E o tempo foi passando, irmãos. Fomos trabalhando na igreja e tive o convite para estar como pastor. Fui consagrado, não ordenado, fui consagrado na primeira igreja batista da Caroba. Pude auxiliar ali, o pastor auxiliei por um tempo. Depois nós retornamos para Monte Tabor. E acho que já tem uns 10 anos mais ou menos que nós estamos lá. E Deus tocou o coração. Minha filha sempre passava aqui em frente, que nós moramos aqui próximo. Pai, eu quero vir nessa igreja. Pai, eu quero conhecer essa igreja. Aquela igreja que tem a janelinha colorida. E tá bom, filha, um dia nós vamos. Um dia nós vamos. E sempre aquele corre-corre durante o ano todo. E finalmente viemos aqui. Eu já tinha vindo uma outra ocasião para uma palestra. E nos sentimos muito bem, felizes aqui. Eu sei que precisamos conhecer muitos irmãos ainda. Conheço poucos irmãos aqui, mais o irmão Valci, né? Que vocês conhecem como Cicinho. E hoje, irmãos, eu não tenho a pretensão de chegar aqui e dar uma pregação para os irmãos. Eu quero conversar com os irmãos. Eu quero abrir o meu coração, aquilo que Deus tocou no meu coração, sobre um texto que o Senhor me falou, sobre Marcos 10. Então, abra o teu coração nessa manhã. Entenda que é algo simples, mas que o Senhor tem tocado no meu coração a respeito desse texto, dessa passagem. Tá bom? Vamos orar? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, em nome do Teu Filho amado, oramos a Ti e agradecemos por estar falando nos nossos corações desde o começo, Pai. O Senhor tem falado nos nossos corações por meio dos louvores, dos Teus servos que estão sendo usados aqui pelo Espírito Santo. E entendemos, Pai, que a Tua palavra vem aos nossos corações de uma forma suave e vem de forma avassaladora, porque não temos como negar o Teu poder, a Tua glória e principalmente o Teu amor sobre as nossas vidas. Muito obrigado, Pai, pela essa oportunidade de estar aqui com os irmãos. Fala por favor aos nossos corações, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Irmãos, eu pedi liberdade ao irmão Valci para andar um pouco aqui, que eu fico mais nervoso se eu ficar parado. Enfim, sempre a gente começa a falar, quando vai se aproximando no final do ano, né? Olha, depois do Natal, depois do Ano Novo, eu vou dar um tempo. Eu vou descansar um pouco, vou relaxar um pouco. Mas, na verdade, quando o tempo vai passando, a gente passa pelo Natal, passa pelo Ano Novo, a gente tira férias, aí a gente vai, de repente, viajar. E nesse período de viagem, o que acontece? A gente dirige muito, a gente anda muito, a gente, às vezes, até se cansa mais estando de férias. Às vezes, a gente lembra também que a gente tem que retomar a obra da casa, que a gente parou para as festas, e a gente lembra que tem que comprar material, tem que chamar o pedreiro, tem que colocar o piso, tem que derrubar a parede. E a obra vai tomando o nosso tempo, a
a gente corre de um lado para o outro para comprar material ou para resolver as questões da obra. Aí a gente lembra também que tem que comprar um material escolar. Antigamente a gente ia de livraria em livraria, né? Aquela lista interminável para comprar. Hoje em dia a gente compra a maior parte online, mas aí é aquela dificuldade também, que tem coisas que a gente tem que ir numa loja comprar, um caderno, alguma coisa diferente, que ainda temos que ir nas lojas ainda. E aí continuamos no nosso dia a dia corrido, mesmo estando de férias, mesmo sendo no começo do ano. Às vezes, hoje em dia nós temos assim, a facilidade de pegar um carro, então pedir um Uber, ir daqui para lá, mas tenta lembrar, puxa na memória, você que é casado, quando você ia visitar a sua então namorada, você ficava até aquele último minuto e saía apressado para depois pegar o último ônibus, pegar o último trem, não é verdade? Não, tudo bem, daqui a pouco eu saio, não dá tempo ainda. Aí você preocupado olhando o relógio, aí quando você saiu, saía correndo, né? Para você tentar pegar aquele último trem, aquele último ônibus, não tinha facilidade do Uber. Então, a nossa vida sempre está numa correria, às vezes numa pressa, seja por motivos diferentes. E hoje eu queria conversar com os irmãos sobre a passagem de Jesus de Jericó a Jerusalém. Também foi um período também do nosso Senhor Jesus em que ele teve pressa. Ele teve pressa porque ele precisava fazer a vontade do Pai. Mas ainda assim, ali, ele parou um instante e fez um milagre. A gente vai ler aqui agora em Marcos 10, dos versos de 46 a 52. Então chegaram a Jericó, quando Jesus e seus discípulos, com uma grande multidão, estavam saindo da cidade. O filho de Timeu, Bartimeu, que era cego, estava sentado à beira do caminho, pedindo esmolas. Ao ouvir que Jesus de Nazaré começou a gritar, que era Jesus de Nazaré, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele gritava ainda mais: Filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Jesus parou e disse: Chame-me. Então chamaram o cego. Tenha coragem, levante-se, ele está chamando você. Lançando a capa para o lado, com um pulo, pôs-se de pé e dirigiu-se a Jesus. O que você quer que eu faça? Perguntou-lhe Jesus. O cego respondeu: Rabone, eu quero ver. Vá, disse Jesus, a sua fé o curou. Imediatamente ele recuperou a visão e seguiu Jesus pelo caminho. Senhor, mais uma vez na tua presença, eu quero te agradecer, Pai, porque todos os dias o Senhor tem feito um milagre em nossas vidas. Em nome do teu Filho amado, eu gostaria de te agradecer porque o Senhor tem nos sustentado, Pai. Porque somos falhos, somos limitados. E muitas vezes achamos que entendemos o caminho que devemos seguir. Mas muitas vezes estamos apenas perdidos. Obrigado pelo teu Espírito Santo, Pai, que habita em nós. Obrigado, Senhor nosso Deus, porque o teu Filho amado tanto nos ama e deu a sua própria vida por nós e se apressou, teve pena de nós. Em nome do teu Filho amado, Senhor Jesus, que oramos, amém. Irmãos, de Jericó para Jerusalém, calcula-se que seja uma distância aproximada de 25 quilômetros. Sendo que 1 quilômetro tem que ser por dentro do deserto da Judéia. Nesse 1 quilômetro, pelo menos, não há distância, um percurso íngreme. Então não era fácil sair de um lugar que aparentemente era agradável, seria Jericó, seria um lugar de você se recuperar de um outro trajeto anterior, seria como se fosse um posto de parada assim. E depois sair para pegar aquela direção até Jerusalém, sabendo que ele iria encontrar lá. E naquele caminho de cerca de 25 quilômetros, passando pelo deserto da Judéia, subindo cerca de 1 quilômetro, um percurso íngreme, ele ainda assim, sabendo que ia passar por tudo isso, ele parou e mandou chamar o cego.
de Jericó, nós temos essa dificuldade de entendermos o quão seria difícil para Jesus parar, mas ainda assim ele parou. Segundo o escritor Arthur Blessitt, Jesus caminhava uma média de 30 quilômetros por dia. A gente consegue imaginar isso? Às vezes a gente sair daqui e passar na casa de um amigo, passar na casa de um parente, a gente quer logo pegar um Uber, quer logo pegar o carro. Conheço pessoas que trabalham próximo do trabalho, pegam o carro, vai lá, trabalha, volta, vai na academia, sai de carro e volta, tudo de carro. Jesus andava aproximadamente 30 quilômetros por dia. Vamos calcular assim, 15 para ir, 15 para voltar? Vamos colocar assim? Ele tinha que parar para almoçar, vamos dizer assim, ele parava para jantar, ele parava para trabalhar, fazer os seus trabalhos, parava para conversar com as pessoas, mas quando se colocava no caminho, era cerca de 30 quilômetros. Então a passada de Jesus não era devagarzinho, não. Uma passada apressada. Né? Uma passada de alguém que tinha disposição para fazer aquilo que ele tinha que fazer. E seus discípulos, eles conheciam o ritmo de Jesus. Eles andavam com Jesus. Então, não dava para Jesus estar andando e Pedro estar lá atrás. Tinha que estar junto. Os discípulos andavam junto no mesmo ritmo, na mesma passada de Jesus. Então, hoje eu queria fazer umas perguntas para os irmãos. A gente está conversando aqui, não tenho a intenção de querer ensinar nada para os irmãos, vamos pensar a respeito do texto. Jesus estava diante com seus discípulos e Bartimeu clamou. Mas alguém foi e recriminou Bartimeu. Olha, deixa o mestre. E ele reclamou, e ele clamou mais alto ainda. Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. As pessoas recriminaram Bartimeu porque estavam ali do lado dele. Porque os que estavam do lado de Jesus não o recriminaram. Os discípulos, aquelas pessoas que seguiam Jesus, acompanhavam o seu ritmo, sabiam o que ele tinha a fazer, que era ir, no caso, apenas a intenção de ir para Jerusalém, mas eles sabiam que o mestre estava caminhando, sabiam o ritmo de Jesus, estavam do lado dele. Mas as pessoas que recriminaram o cego estavam lá atrás, estavam à beira do caminho, do lado do cego. O cego, Bartimeu, ele estava ali parado, pedindo esmolas. Estava com a sua capa, aproveitando o fluxo das pessoas, pedindo esmola. E as pessoas que o recriminaram estavam ali, à beira do caminho. Na mesma hora eu me lembro da parábola do semeador, que várias sementes foram lançadas, e aquelas que pararam ao lado do caminho foram justamente aquelas que significavam as pessoas que tinham um coração duro. As pessoas com um coração duro estavam do lado ali daquele cego. E falavam assim, não chama não, não clama não. De repente você hoje tem do teu lado alguém de coração duro, que diz assim, ó, para que você vai na igreja? Para que você entrega o dízimo? Para que você vai buscar o Senhor? Está tudo tão difícil, cada vez mais ficando mais difícil. A sua situação está difícil. A sua cura ainda não veio. Para que você está clamando? E as pessoas ao seu redor, muitas vezes têm coração duro. Mas aí eu te pergunto, por quanto tempo você vai dar ouvido a essas pessoas que estão à beira do caminho? Por quanto tempo você vai dar ouvido às pessoas que têm coração duro? Quando que você vai ser uma pessoa diferente? Ouvir uma pessoa diferente? A distância mais longa que se tem conhecimento é a distância que fica entre a cabeça e o coração. Essa é uma frase de Thomas Merton, que ele disse que muitas vezes o seu coração está te pedindo alguma coisa, mas a sua mente está te retirando aquele foco. Muitas vezes você ouve uma pregação, muitas vezes você ouve uma oração, muitas vezes você lê a palavra do Senhor e você acha aquilo maravilhoso, você quer tomar posse daquilo para a tua vida. Mas algumas coisas, algumas pessoas vão trabalhando na sua mente e você vai tendo o seu coração endurecido com o passar do tempo. E você diz assim, eu não preciso desse Jesus. Eu não preciso dessa vida de crente. Eu não preciso desse Deus. Porque você tem deixado o teu coração ser endurecido
Você tem deixado o seu coração ser endurecido pelas pessoas que estão próximas ao teu lado, que também não têm o Senhor Jesus. Diminua a distância entre você e Deus. Gostaria de pedir aos irmãos que, o irmão da mídia, aí, se puder me ajudar, abrir Tiago 4, 8 a 10. Tiago, capítulo 4, os versos 8 a 10. Diminua a tua distância para Deus. Muitas vezes a gente acha que a gente pode assistir o culto online, abrir a Bíblia de forma aleatória, ler um versículo e que está tudo certo. Mas a sua experiência com Deus vai transformando a tua vida, vai transformando a tua família. E o Senhor vai se alegrando daquilo que você está fazendo, daquilo que estar buscando. Tiago 4, verso 8 diz assim, 8 a 10. Aproxime-se de Deus e Ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos e vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Entristeçam, lamentem-se e chorem. Troquem o riso de vocês por lamento e a alegria por tristeza. Humilhe-se diante do Senhor e Ele os exaltará. Quando foi a última vez que você se ajoelhou na sua casa para fazer uma oração? Muitas vezes a gente quer ganhar o mundo, conquistar títulos. Muitas vezes a gente quer conquistar um carro novo, uma promoção. Muitas vezes a gente quer conquistar aquela pessoa que está na sua mente, no seu coração. Você não consegue esquecer aquela pessoa. Você ora, Senhor, aquela ali é a escolhida, eu quero casar com aquela pessoa. Mas você muitas vezes não tem orado, perguntado para Deus de joelhos, Senhor, eu preciso me aproximar mais de Ti. Eu preciso verdadeiramente do Senhor. O que tem... Aí eu te pergunto, quão próximo você está de Jesus? O quão próximo eu estou de Jesus? O quão próximo? O que tem limitado a sua busca a Deus? O que tem segurado você? O cego Bartimeu, quando ele ouviu que o Senhor Jesus o chamava, vocês vão... Deixa aquele teu sonho, aquela tua carreira e vem. Se o Senhor dissesse para você agora, olha, eu sei que você é muito apegado à sua família, você é muito apegado aos seus amigos, você é muito apegado às suas raízes. Se o Senhor te chamasse agora para ser missionário, o que você diria para o Senhor? Se prendeu aquilo? A capa servia para protegê-lo do frio, servia como um local para colocar no local onde ele estava, para poder pedir esmolas. Ele não se prendeu ao dinheiro. Marcos, abra para mim também, por favor, irmãos da mídia. Marcos 4, versos 18 e 19. Marcos 4, 18 e 19. Outros são como aquelas que foram semeadas entre os espinhos e ouvem a palavra. Mas quando chegam as preocupações dessa vida, o engano das riquezas e os anseios por outras coisas, sufocam a palavra e elas se tornam infrutíferas. Irmãos, quando nós atentamos àquilo, prestamos atenção nos bens materiais, naquilo que o mundo nos oferece, as ilusões desse mundo, nós estamos colocando nos corações aonde? Na presença do Senhor, ou nós estamos colocando nossos corações naquele bem material, naquelas ilusões. Muitas vezes nós temos nossos corações como uma semente entre os espinhos. Aí eu gostaria de dizer para os irmãos, o nosso amor a Deus precisa ser maior, porque o amor do nosso Deus é o maior que nós temos. Supera tudo, supera a distância, supera o tempo. Considerando o sacrifício de Jesus, será que nós temos honrado as nossas escolhas? Será que as nossas escolhas têm sido agradáveis ao nosso Deus? Ao ser curado e ouvir, a tua fé te curou?
o Senhor Jesus disse: vai, avante. O cego ali, ele tinha opções. Há quanto tempo ele já não enxergava? Ele poderia querer buscar a sua família, querer reencontrar os amigos, querer voltar para sua casa. Mas o que ele fez? O cego, de imediato, ele seguiu ao Senhor Jesus. E para quem estava há muito tempo sentado, muito tempo sem enxergar, isso não foi nada que o limitasse. Porque de imediato ele levantou, ele procurou o mestre, foi curado e seguiu o Senhor Jesus. Ele teria total liberdade, porque o Senhor não disse: vem, ele disse: avante, vá. E ele preferiu buscar, seguir a Jesus pelo caminho, mesmo com os passos apressados do Senhor Jesus. Jesus também caminhou de forma apressada para nos salvar. Ele caminhou de forma apressada para ir para Jerusalém, para cumprir a vontade do Pai. Muitas vezes nós não entendemos quais são os propósitos de Deus para as nossas vidas e começamos a caminhar sem direção, sem sabermos se estamos fazendo certo. Mas todo passo na direção errada nos afasta mais ainda de Deus. Mas tenhamos pressa para buscar o Senhor. Em Apocalipse 3:20, está escrito assim: eis que estou à porta, se alguém ouvir minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Gálatas 3:20, não impeça Deus entrar na tua vida. Às vezes você pensa assim: eu já sou cristão há 10, 15, 20 anos, eu já sou responsável pelo ministério disso, eu já sou responsável pelo departamento tal. Mas será que Deus tem entrado na tua vida em todos os setores? Ou será que você mantém alguma porta fechada? Não, aqui o Senhor não entra. Na minha empresa o Senhor não entra, no meu trabalho o Senhor não entra, no meu casamento o Senhor não entra. Porque nós temos visto, irmãos, um grande número de relacionamentos serem desfeitos. Porque as pessoas querem viver segundo apenas as suas próprias conclusões, segundo apenas o seu próprio entendimento. As pessoas cada vez mais dando passos, se afastando, andando fora do ritmo do Senhor Jesus. Eu gostaria de convidar aqui a Joyce, minha esposa. A Joyce, ela vai louvar agora, irmãos. Na época que a gente namorava, não tinha Uber, não tinha carro. Eu pegava a reta assim na casa dos pais dela, assim, dando tchau. Aí depois eu corria. Corria porque a hora já era avançada. Mas Deus tem nos abençoado. Eu gostaria de orar depois que ela louvar ao Senhor. Bom dia, igreja. Uma cidade chamada Jericó anunciaram que Jesus ia passar. Havia um homem humilhado, desprezado e solitário, pois não tinha como ver a glória de Deus. Mas quando ouviu que por ali ia passar um homem que tudo podia resolver, então em seu coração
despertou a esperança. Naquele instante Bartimeu clamou assim: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Jesus, filho de Davi, atenda ao meu clamor. Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Jesus, filho de Davi, atenda ao meu clamor. Naquele instante, a multidão vendo clamar, diziam eles: ele não pode te ouvir. Não podes alcançar o mestre, não adianta insistir, pois está longe e ele não vai te ouvir. Mas ele não se importou com a multidão, pois a bênção queria ele receber. Então Jesus mandou chamar esse homem que gritava, pois o clamor ao mestre chegou, dizendo assim: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Jesus, filho de Davi, atenda ao meu clamor. Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Jesus, filho de Davi, atenda ao meu clamor. Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Jesus, filho de Davi, atenda ao meu clamor. Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Jesus, filho de Davi, atenda ao meu clamor. Jesus, atendendo a ele, disse: vai, filho, a tua fé te curou, a tua fé te salvou. Te salvou. Amém. Gostaria de agradecer à igreja a oportunidade e dizer aos irmãos: não importa o que passou na sua vida, não importa o que você vivenciou no teu passado, lembre-se de caminhar no ritmo do Senhor Jesus. Lembre-se de não estar distante dele. Lembre-se de não se deixar se prender, se afastar dele por nada desse mundo. Lembre-se também de que as nossas escolhas, elas refletem nas nossas vidas, na nossa família, mas elas precisam também honrar o sacrifício de Cristo lá no Calvário. Porque Ele não somente deu a sua vida por nós, mas Ele ressuscitou
E todos os dias Ele espera de nós o melhor, para a glória dEle, por amor ao nosso próximo também. Amém.